Olá, gente, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um bate-bola com registro. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre união estável e as repercussões da união estável no registro de imóveis. Eu tenho prazer, a companhia, sem dúvida alguma, aqui que só me alegra, do Dr. Moacir. Muito obrigado, mais uma vez a gente está junto aqui para bater esse papo. Eu que agradeço, doutor Gentil, é sempre muito bom poder debater alguns temas aqui no bate-bola. Agradeço novamente pelo convite. Acho que a gente tem muito para conversar e hoje está cheio de questão aqui quente, né? Voltando então a falar de união estável, os impactos no registro. Requisitos para o ingresso da união estável na matrícula do imóvel. Pois é, acho que esse tema até tem um pouco a ver com o que nós já tratávamos nos encontros anteriores, em especial considerando essa diferença de formalidade e informalidade para com o casamento, né? Em razão da informalidade que permeia o Instituto da União Estável, a gente tem que considerar alguns elementos para que permita que esse arranjo familiar possa ingressar no registro de imóveis. Então, aqui em São Paulo a gente tem alguns precedentes que acabaram estabelecendo alguns requisitos para que a união estável ingresse, né, no folio. E ficou bem claro nessas decisões, principalmente do Conselho Superior da Magistratura aqui de São Paulo, que seria fundamental, num primeiro momento, que as partes viessem qualificadas com seus respectivos estados civis, né? Então, principalmente envolvendo aquelas situações em que não haja incompatibilidade com a situação de união estável. Então tem que estar lá qualificado como solteiro, divorciado, separado judicialmente. O que nós temos assim a princípio que não seria possível levar para o folio? Alguma situação que, pela sua natureza, em relação ao Estado Civil, geraria uma incompatibilidade em razão patrimonial, digamos, com o que já está na matrícula. Então, imaginemos que nós tenhamos lá, qualificado em inventário, um herdeiro que mencionou lá, e foi homologado isso em juízo, que convive em união estável. Se na matrícula ele consta como casado, né, então nós temos uma incompatibilidade, a princípio, aí, do estado civil tabular desse herdeiro com o que consta no título. Vamos lá. Duas situações, para a gente poder trabalhar de maneira mais objetiva. Chegam duas pessoas com uma escritura pública declaratória de união estável. Perfeito. Com a finalidade de averbação. O que deve ser observado na escritura? Bom, Ou melhor, é documento suficiente para ingresso? E segundo, ensino o que deve ser observado? Para a gente poder alinhar. Perfeito. Primeiro, nós temos que ter em mente que o Código Civil não exige uma formalidade para o pacto, né, de convivência, o contrato de união estável. Mas é uma forma de materializar. Mas é a forma de materializar, principalmente com a assessoria do notário, né? Então, principalmente as normativas estaduais têm estabelecido a necessidade da escritura pública para esse ingresso, digamos que contratual, da união estável. Muito bem. Nessa situação, me parece que, como já chegamos a mencionar no encontro anterior, havendo uma eleição de regime de bens diverso do legal, diverso da comunhão parcial, ingressaria primeiro este pacto, a semelhança do pacto no casamento, né, no pacto antinupcial no casamento. Esse contrato ingressaria a registro primeiro no livro 3 e, por meio de averbação, ingressaria nas matrículas, né? Então, esse seria o primeiro cenário. Esse é mais confortável. Segundo, as pessoas chegam no balcão do RI e falam, somos companheiro. Quem? Nós aqui. E agora? Nós queremos fazer todo tipo de regularização junto aos imóveis registrados. Porque às vezes, e essa é a questão, e por isso até da brincadeira, às vezes o cenário prático é muito diferente do ideal. Perfeito. E possivelmente nas comarcas menores, possivelmente naquelas cidades em que a gente não tem esse desenvolvimento com escrituras, contratos, Perfeito. Eles procuram os notários, a sociedade procura o registrador efetivamente como alguém juridicamente confiável. E que às vezes ela vai até para tirar dúvida do que ela pode fazer, para ver o que ela pode, inclusive, atender das exigências necessárias. Por isso a pergunta, né? Pergunto isso para que a gente possa debater esse tema trabalhando com o quê?
caso concreto, situações muito possíveis. Lembrando que o registrador é o braço do Estado mais próximo da sociedade, ainda mais nas pequenas comunidades. Perfeito. O Dr. Nalini fala muito isso, né? Essa questão de que, principalmente nas comunidades interioranas, o registrador, o notário, ele acaba sendo o único braço ali, a única pessoa que tem um cabedal jurídico ali para resolver, orientar, assessorar aquela população. E de fato é isso que acontece. Nessa situação um pouco mais informal, digamos, que o Dr. Gentil acabou de colocar para o debate, me parece que a orientação, né, às partes seria justamente no sentido de que, para fins de ingresso no registro de imóveis, a gente precisa ter um título, né? Precisa ter um título em sentido formal. Precisa materializar. Precisa materializar essa vontade deles. Perfeito. Razão pela qual, apenas por uma declaração, ainda que um escrito particular, ainda hoje, né, pode ser que mais para frente isso tenha algum tipo de ingresso no registro, mas ainda hoje as normativas estaduais têm, eles acabaram elegendo a forma pública para o ingresso da união estável. Evidente que se essa situação de alguma maneira já estiver conflituosa e foi reconhecida no ambiente judicial, né, então imagine uma situação em que houve o reconhecimento judicial, né, perante o magistrado daquela comarca, daquela união estável, daquela convivência entre duas pessoas. Nesse caso, sim, aí me parece tranquilo de que seria possível o ingresso no registro de imóveis, sempre observando essa necessidade de análise entre o status patrimonial que a gente tem na matrícula com aquilo que vai ingressar, né? Isso é fundamental. A ideia é sempre materialização de um título, ou seja, a gente precisa ter a materialização de um título que tenha essas vontades todas previamente declaradas para fins de qualificação, verificação por parte do registrador. Perfeito. Então, acho que essa seria a orientação que principal. Talvez fosse exatamente a principal, a mais adequada, exatamente por essa situação, né, de busca do registrador, do notário, como, adianto, pessoa tecnicamente, juridicamente preparada, confiável no sentido de imparcialidade no atendimento das partes, na prestação do serviço público. Perfeito. E até acaba saindo um pouquinho aí da esfera do registro de imóveis, mas é muito presente isso no interior, né? Principalmente as pessoas procuram, às vezes, sei lá, uma papelaria, um órgão, digamos que não oficial, né, não estatal, e fazem uma simples declaração, ó, convivo em união estável há tantos anos com a minha companheira, fulana de tal, e com qual efeito? O que eles querem? Normalmente é uma proteção num plano de saúde, normalmente apresentar isso para fim de reconhecimento de um benefício previdenciário. Sim, sim. Então, veja, até pelo fato de o próprio código não exigir uma formalidade, isso tem algum valor jurídico. Mas o que é bom deixar claro, como o Dr. Gentil bem frisou, é necessário para que o ingresso no registro de imóveis ocorra, essa prévia formalização da vontade. O prévio registro da União no livro E do RCPN é condição para a acessibilidade desse arranjo familiar no registro de imóveis? O registro no livro E, ele tem sido várias situações que envolvem o estado da pessoa civil, né, o estado envolvendo a personalidade da pessoa natural, tem desaguado ultimamente para fins de inscrição no Registro Civil das Pessoas Naturais nesse livro E. E a união estável ela foi regulamentada pelo CNJ, nesse sentido, uma nova atribuição do RCPN, mas com um critério bem importante a ser considerado, até pelo regramento de direito material que nós temos da união estável, justamente que é a sua facultatividade. Então, a gente, em princípio, não poderia exigir, sem uma lei em sentido formal, que impor o ingresso no livro E. Impor o ingresso no livro E para que, eventualmente, essa união estável ingresse nas outras serventias, por exemplo. O que eu acho é que o ingresso e reconhecimento, né, dessa união estável devidamente publicizada no nosso livro E, do RCPN, sem dúvida traz uma maior segurança no tocante à existência, efetivamente, daquela relação amorosa, duradoura, que caracteriza a união estável nos termos do Código Civil. Então, isso para mim é claro, mas impor como condição
para o registro de imóveis, tal providência junto ao registro civil, sem dúvida alguma, sem amparo legal e também administrativo nesse sentido, eu acho que também não seria o caso. Não, eu tô de pleno acordo, me parece que é esse o caminho mesmo, e a gente precisa tomar cuidado, né? Às vezes a gente encontra nas normas de serviço, isso uma coisa que até o próprio desembargador Dr. Dipp trabalha muito, até que ponto que as normas de serviço, elas podem vincular os usuários, né? Esse grau de eficácia da norma de serviço. Então, às vezes, é um tema bem polêmico, não é um tema tão tranquilo de se tratar. Mas um tema muito importante. Extremamente relevante. Porque aqui, fazendo uma pequena confissão, eu tenho severas dúvidas a respeito de alguns regramentos administrativos. Sim. Até que ponto eles poderiam impor uma condição não prevista em lei e mais, por vezes, contrário à lei. Perfeito. Eu acho que isso infelizmente, a gente tem algumas situações pontuais, pelo menos, que a gente poderia trabalhar aqui de maneira muito rápida, mas de um tema, sem dúvida, muito mais profundo e sensível, né, que é a possibilidade de um regramento administrativo ele transbordar dos limites legais ou, na inexistência de limites ou regramento legal, impor ao usuário, por meio de ato administrativo, um comportamento... Exatamente. Uma coisa é a corregedoria normatizar a atividade, né, a prestação do serviço extrajudicial pelo registrador de imóveis, no nosso caso aqui. Coisa diversa é gerar um ônus para o usuário, no sentido de que ele deva cumprir uma obrigação que não está prevista em lei. Então, é difícil, é um termo, é uma zona cinzenta que nós temos que trabalhar, principalmente no momento da qualificação. É verdade. Mais uma. Ótimo. Já conseguimos corporificar aquela união amorosa duradoura e conseguimos, então, adentrar no registro de imóveis. Mas aquela união, outrora duradoura, se acaba ruindo e aí se desfaz aquele relacionamento. Como é que eu faço para impactar isso no registro de imóveis? Também acaba sendo um tema de determinada complexidade, porque coloca em confronto duas situações bem tênues, né? A questão da informalidade da união estável, que ela pode simplesmente acabar, cada um segue sua vida, ao passo que coloca também em xeque o que a gente já tem consolidado na matrícula do imóvel. Então, os conviventes precisam ter em mente, de forma bem presente, que uma vez formalizada de tal magnitude, inclusive com o ingresso no registro de imóveis, né, no fim desse relacionamento, dessa união estável, será necessário também uma providência formal para que, de alguma maneira, aquele status patrimonial que foi consolidado a partir do ingresso da união estável lá atrás no folho real, ele seja também, de uma maneira formalizada, resolvida. Possíveis acomodações de partilha, seja no campo extrajudicial, seja no campo judicial, eles deverão ser providenciados. Sim, sim. Então, aqui a gente teria dois caminhos fundamentais, né? Primeiro, a via extrajudicial, mediante a escritura de dissolução consensual da união estável, ou, se não houver consenso, não tiver acordo, aí sim não restaria outra saída senão o caminho judicial. Então, seriam essas duas possibilidades. E aqui, doutor Gentil, tem uma questão muito vibrante que também aparece não só na união estável, mas e principalmente no casamento, que diz respeito ao status patrimonial daquele bem que, em razão de uma previsão legal e do regime eleito pelos cônjuges ou pelos conviventes, ele gerou aquele estado de comunhão de bens, né? Diz a doutrina um estado de mancomunhão, aquele condomínio de mão comum, né, em que ambos os cônjuges ou conviventes são proprietários do todo, né? Não há a ideia de condominial de regime de fração ideal. Então, a pergunta que fica é: a dissolução da união estável, ou ainda o divórcio, ou a separação, no caso do casamento, teria o condão de pôr fim a este regime de mancomunhão, esse regime de comunhão patrimonial? É uma pergunta muito polêmica que ainda há muito a se discutir.
tem prevalecido o entendimento, aqui em São Paulo pelo menos, que a mera dissolução do Estado Civil, e aqui falando bem concretamente no caso do divórcio, da separação, não teria, se não pela partilha, né, como por fim a esse status patrimonial. Ou seja, trocando em miúdos, deixando a conversa um pouco mais simples, né, para o pessoal poder entender. A averbação da separação, do divórcio ou da dissolução da união estável não teria aptidão para pôr fim a este status patrimonial, de modo que ele continuaria nessa situação indivisa, né, até que seria ultimada pela, aí sim, a partilha, seja ela extrajudicial ou seja ela judicial. Há um outro entendimento, é bom que se deixe claro, no sentido de que a dissolução do vínculo já colocaria fim a esse status patrimonial, gerando um condomínio pró-indiviso, né? Então, aí já se falaria em infração ideal. O impacto registral disso qual é? A partir desse surgimento desse condomínio pró-indiviso, seria possível a alienação das frações ideais. Então, havendo a dissolução da união estável, levando isso para a matrícula, ainda que não haja partilha, seja atribuindo metade, seja atribuindo exclusivamente para um dos conviventes, adotando essa segunda orientação, seria possível, por exemplo, que houvesse a alienação dos 50% de um dos conviventes, ou de um dos separandos ou divorciandos, para um terceiro, evidente, respeitado o direito de preferência daquele consorte, né? Então, são situações de cunho patrimonial que repercutem no registro de imóveis. Não, e repercute a respeito de divisão de frutos, uma série de outras questões aí, importantíssimas. Com certeza. Que acabam esbarrando em ações cíveis depois. Exatamente, acabam tendo essa conflituosidade, né? Agora, aqui em São Paulo a gente tem uma previsão na norma da corregedoria que a averbação, até uma nota de cunho bem doutrinário, no item que prevê a averbação tanto do divórcio, da separação, como da dissolução da união estável, que ela atribui essa mudança do caráter desses status jurídicos de mancomunhão ou de condomínio de mão comum para um condomínio pró-indiviso, de modo que a gente já poderia falar no regime de frações ideais. Isso, ao meu ver, é a interpretação que deveria ser adotada pelos colegas, porque fomenta o tráfico imobiliário, né? Exigir uma partilha, eu acho que é um pouco... muita forma, né? Não, seria o ideal. Exatamente. Seria o ideal. Mas no mundo... no mundo, mais uma vez, né? No mundo incrível, fantástico, Exato. mas às vezes a gente sabe que na dinâmica não é do bem dia a assim. dia não é bem assim. E uma situação bem concreta, vamos supor que as partes casadas agora, para ficar bem próximo da realidade social, se divorciam, fazem lá uma escritura pública só estabelecendo o divórcio, depois vão estabelecer as questões relativas a filho, guarda, enfim, e levam isso para a matrícula do imóvel. Imagine que eles eram casados em comunhão universal de bens, então está bem concretizada essa questão da comunhão. Averbado o divórcio na matrícula, imagine que eles vão alienar um dos imóveis, né? Então veja, olha o entrave que exigir a partilha gera na vida econômica, né, dessa família. E, ao meu ver, sinceramente, se os dois comparecem no ato, transmitindo, né, dando a sua anuência, não há prejuízo a ninguém. Então, acho que fomenta aí o negócio. Me parece que essa seria a interpretação de cunho mais funcional. Mas saibam, senhores, que há sim polêmica a respeito do assunto. E o ser humano é sempre inquieto, né? Sempre. Solteiro quer namorar, namorou quer casar, casou quer morrer. Então, exatamente. As pessoas têm essa inquietude dentro dela. As vicissitudes da vida. Então, Moacir, muito obrigado. A gente vai fechando aqui o nosso programa. Queria agradecer mais uma vez essa nossa conversa, essa nossa oportunidade. Ainda temos muito para falar. Eu que agradeço. Fica e fecha hoje por aqui, não é isso? Muito bom, eu que agradeço. São temas palpitantes. Sempre um prazer fazer parte aí. Gente, muito obrigado. Ótimos estudos. Até a próxima oportunidade. Valeu, tchau, tchau.